Meu nome é Glauter Santos e o objetivo desse canal, dessa live, é ajudar serraleiros a ampliar os seus negócios com o objetivo de conseguir aumentar sua renda, com o objetivo de fazer com que você consiga crescer, alcançar pelo menos 6K por mês com a confecção e fabricação de toldos e coberturas de alto padrão em apenas 60 dias. Então, estamos aqui hoje para falar de um tema que, na minha opinião, é um tema importante, relevante, que não vamos falar assim de forma abrangente, não vamos falar todos, mas que eu penso que muitos serraleiros, não são todos, né, vamos ter esse cuidado aqui de não falar de forma abrangente, porque a gente sabe que tem muitos serraleiros bons por aí. Tem muitas pessoas que trabalham de forma bacana, mas pelo menos as experiências que eu vivi, daqui a pouco eu vou compartilhar com você, eu vi que muitos serraleiros não têm esse tipo de preocupação que eu vou comentar com vocês agora, que é qual o tratamento que nós podemos dar na nossa estrutura. O tema dessa live é tratamento das estruturas metálicas. O que nós podemos fazer com que as nossas estruturas ela pode ser mais bem tratadas? Trabalhamos com as nossas estruturas metálicas, será que nós temos levado para essas estruturas metálicas os acabamentos que elas precisam? Será que nós temos colocado sobre essas estruturas metálicas os tratamentos que elas realmente precisam para trabalhar na localidade onde ela foi empregada, onde ela foi instalada? Eu falo assim com vocês porque eu estou no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é um local, né, onde boa parte aí do nosso estado ele é litoral, então tem uma boa gama aí de espaço que banhado aí pelo litoral, que a gente precisa ter um cuidado muito grande no que se diz respeito à maresia. Então eu trabalho assim com meio de pessoas que tem muito esse cuidado e eu fui aprendendo aos poucos a trazer esse tipo de cuidado para os meus serviços, porque se eu não tivesse esse tipo de cuidado, com certeza as minhas estruturas iam durar menos tempo e, consequentemente, eu poderia perder cliente, eu poderia perder negócios. Então, logo no início da minha trajetória de serviço, estou falando para você de 36 anos atrás, eu não tinha todo esse cuidado que a gente tem hoje com as nossas estruturas metálicas, mas o fato é que ao longo desse tempo eu precisei ir adquirindo conhecimento, eu precisei ir me preocupando um pouco mais para que a qualidade das nossas estruturas metálicas atingisse um nível que pudéssemos apresentar para os nossos clientes e que nós pudéssemos de fato garantir para os nossos clientes que ali nós íamos estar empregando um bom serviço. E como todas as estruturas metálicas, né, ela passa por qualquer montagem de estrutura metálica, ela passa pelos seus processos. Que processos são esses, né? São aqueles processos, você vai lá, você vende para o seu cliente, a partir do momento que você vende, você entra no processo de compra, logo depois você vai receber os materiais e depois que você recebe esses materiais, você entra pelo processo talvez da limpeza. Tem gente que não limpa primeiro, tem gente que produz para depois limpar. Eu penso que isso é o menos interessante nesse momento. Mas o fato é que você passa por processos e esses processos muitas das vezes tem processo que às vezes tem determinados profissionais que ele queima etapas nesse processo. E muitas das vezes essas etapas são queimadas, muitas das vezes, na hora de você fazer a limpeza do material. Eu tenho o costume de, quando eu vou formar as minhas estruturas metálicas, primeiramente eu gosto de limpar essas estruturas bem limpinhas. E a limpeza, para mim, ela faz parte desse processo. E como que eu quero te explicar isso? O que é fazer parte desse processo? Porque muitas das vezes
o que eu vou comentar com você agora é baseado em cima de experiências que eu vivi. Ao trazer serraleiros para trabalhar juntamente conosco na nossa equipe, a gente via que esses camaradas, alguns camaradas, eles não tinham o procedimento de fazer uma boa limpeza nas estruturas. E a limpeza nas estruturas eu penso que é algo, cara, que é muito importante. É uma etapa que ela não pode ser queimada. É uma etapa que ela tem que ser executada de uma forma bem bacana, assim, de uma forma assim bem exemplar. Eu, ao longo desse tempo, eu tive a experiência de trabalhar com pessoas que, quando eu comecei a apresentar o meu serviço para eles, a fala deles era a seguinte: cara, eu nunca tinha observado a necessidade da gente limpar as estruturas, e mais à frente eu vou te explicar dessa necessidade. Então, quando ele viu o processo que eu fazia para fazer a limpeza das minhas estruturas, eu chegava à conclusão, cara, que como é que realmente tem pessoas que ainda queimam essa etapa e, consequentemente, isso vai levar num serviço não muito bem feito, principalmente no que se diz respeito ao final da pintura do material, que é o tratamento da superfície. Então, o que eu quero dizer para você? Esse processo da limpeza, ele precisa ser feito assim de uma forma bastante exemplar, de uma forma assim muito bem feita. Eu faço esse processo, conforme eu acabei de dizer para você, logo no começo que o material chegou para a bancada, antes dele ser cortado. A gente limpa o material bem limpinho, a gente faz questão de limpar esse material. Muitas das vezes a gente utiliza de vários recursos, né? Primeiro passa-se um pano bem passado para tirar o excesso da gordura, e esse pano elimina ele, e depois você vem com material líquido, que pode ser um thinner. Você pode utilizar um thinner para você tirar todo o processo da gordura sobre o material. E depois que você tira todo esse processo gorduroso, quando você compra as estruturas, quando você compra os teus perfis, você observa que, olha, é muito comum você ver um processo gorduroso muito concentrado nos metalões. Você observa que vem aquele óleo, cara, como aquilo bate de frente no momento do tratamento da estrutura, que é a pintura. Olha como que você, fazendo um tratamento bacana, você elimina muito problema na hora da pintura. Aquela gordura, aquele óleo que vem impregnado sobre o metalon, aquele óleo, cara, é muito, muito ruim para o momento que você vai fazer o tratamento de pintura nesse material. Você já observou os laminados, os perfis, por exemplo, os perfis os enrijecidos, eles vêm com uma crosta de uma sujeira preta, entranhada, parece óleo misturado com poeira, muito grande, e que aquilo ali precisa ser bem retirado. E essa etapa, ela precisa ser bem elaborada, ela precisa ser bem pensada, tirando a gordura de forma total. Depois que você tira essa gordura de uma forma total, você vem com material líquido, você pode retirar com time. E se você quiser ser mais específico, se você quiser ser mais detalhista com esse tipo de estrutura que você está fazendo, se a pintura que você vai levar para esse tipo de para esse tipo de estrutura for uma pintura que você quer, cara, realmente caprichar, porque o local que você vai trabalhar é de maresia agressiva, eu quero dizer para você que é aconselhável que você não use nem o thinner para você fazer a limpeza das estruturas. É aconselhável que você utilize o desengraxante. Eu não digo nem aquele desengraxante que você compra para fazer a limpeza do automóvel, aquele muito utilizado no lava-jato, não é nem aquele. É o desengraxante que você compra justamente na casa de tinta, onde vende linhas para produtos automobilísticos. Ali você vai encontrar desengraxante de boa qualidade. Não que você não encontre em outro lugar, mas os desengraxantes de primeira linha,
ele age de uma forma muito diferente nas superfícies desses materiais. Então, retira toda a gordura, retira toda e qualquer impureza que tenha sobre esse material e depois você parte para o outro processo, que é o processo de fazer a retirada da carepa de laminação. O que é isso? Você já teve a oportunidade de observar quando os perfis chegam na sua oficina e que você observa no perfil, aqueles perfis novinhos, onde não tem nenhum tipo de corrosão ainda, e você deixa ele limpinho, que você consegue perceber, assim de uma forma superficial, um leve azulado sobre a estrutura, sobre os perfis? Então, aquilo ali, pessoal, chama-se carepa de laminação. Aquilo ali faz-se necessário aquilo ser removido para que o tratamento da superfície aconteça de uma forma eficaz. A carepa de laminação, ela que se encarrega de deteriorar, ela é um dos principais fatores que leva os materiais a se deteriorar com mais rapidez, de uma forma mais acelerada. E para você remover essa carepa de laminação, você pode trabalhar de duas formas. Dois processos aí você pode levar para as suas estruturas que você pode retirar a carepa de laminação. Primeiro, o mais simples, que é no momento que você recebe essas estruturas, se você limpar essas estruturas, esses perfis, tirando toda a gordura e deixar esses perfis expostos às ações climáticas, por exemplo, água, oxigênio, tendo em vista que a gente reconhece que a água e o oxigênio são os principais fatores que levam o processo de corrosão das estruturas metálicas. São os dois elementos aí que faz com que as estruturas metálicas elas comecem a entrar no processo de corrosão, começam a enferrujar, se assim eu posso dizer para vocês. Então esses ferrugens, esses pontos de corrosão, eles se dão justamente por questões do oxigênio e da água. Então, como que você pode fazer a retirada dessa carepa de laminação? Limpou, deixa ele exposto, molha. Você vai observar que após alguns dias, o perfil ele começou a dar aquela leve capa de corrosão. Aí você vem com a lixa, você elimina. Aí você vai fazer a eliminação daquela carepa de laminação. E outro processo, que é o processo assim, que é o processo assim mais rápido, né? Que dificilmente a gente fica esperando o material para poder trabalhar, a gente precisa logo dos materiais, os serviços precisa logo dar andamento. Então, o outro processo é você pegar e realmente passar a lixa, fazendo com que essa carepa de laminação seja removida. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Aquele leve azulado, ele necessariamente ele precisa ser retirado se você realmente quer, se você realmente precisa fazer um bom tratamento de superfície nas suas estruturas metálicas. E uma vez esse tratamento de retirada de carepa de laminação sendo executado, você pode passar pelo processo de beneficiamento do seu material. Eu costumo fazer essa limpeza, depois eu faço beneficiamento. O beneficiamento se dá pelos cortes dos materiais, as montagens das estruturas, né? Eu estou falando contigo, eu trabalho diretamente com a montagem de coberturas, eu trabalho diretamente com a montagem de toldos, eu trabalho não somente com estruturas metálicas em aço, eu também trabalho com estruturas metálicas em alumínio, mas o mérito aqui é o aço. Então, quando eu faço as montagens das minhas estruturas, esses perfis já vão
para a bancada já praticamente já com esses detalhes já eliminados. Eles já vão já eliminados justamente para me poder fazer o serviço, fazer a montagem dos serviços de uma forma mais limpa. Você já, tu tira muita sujeira ali quando você consegue fazer isso fora da área de corte. Então, eu procuro ter esse tipo de cuidado para que os materiais tenham de fato aí uma possibilidade de poder fazer o tratamento das superfícies de uma forma legal. É muito comum, eu falo, quando eu digo para você muito comum, eu estou dizendo para você, pelas experiências que eu vivi, das pessoas que trabalharam comigo, o material chegou logo, né, é limpar com pano, e depois que limpa com pano, pensa que não tem lá mais nada para fazer, agora é só pintar e vamos embora. Não. Processo de limpeza, e o processo de limpeza ele se dá justamente da forma que eu acabei de explicar para você, até a gente conseguir avançar. Passou pelo processo de limpeza, ficou tranquilo. Então, esse aí é um dos principais cuidados. Cara, uma vez as estruturas montadas, ou uma vez esses perfis já pintados, prontinho, chegou o momento de você fazer o tratamento da superfície. E você pode fazer esse tratamento de superfície, cara, de várias formas. São muitos os materiais que você pode levar para trazer o tratamento dele de forma diferenciada uma da outra. Se você quer trazer um bom tratamento de superfície para esses materiais, eu posso te dizer que você pode começar trabalhando com a linha epóxi. Cara, os tratamentos de superfície da epóxi, cara, eles têm assim uma eficácia muito boa. Eu nunca ouvi dizer alguém que reclamasse desse tipo de tratamento quando ele é empregado de uma forma correta, quando ele é empregado de uma forma exemplar, assim como as indústrias recomendam que nós que somos os montadores das estruturas metálicas façamos de acordo com o que eles peçam. Se você vai trabalhar com a linha epóxi, você pode entrar primeiramente com a seladora epóxi. Imagina, você montou, eu estou partindo do ponto de vista que eu já montei a minha estrutura todinha, agora ela vai para a área de pintura, depois que a área de pintura passou pela área de pintura, vai embalar o material até ele ir para o destino do cliente. Então, saiu da área de beneficiamento, recebe mais uma limpeza até chegar à pintura. O cara está isento de toda a poeira, aí entra, se eu for trabalhar com epóxi, primeira demão de selador epóxi. Depois que você dá selador epóxi, você tem a possibilidade ainda de dar o prime epóxi. Entra com prime epóxi, 2 demão, pausada. Se tiver possibilidade de você esperar um pouquinho, espera aí entre uma pausa de uma demão para outra de pelo menos 3 horas. Eu penso que às vezes é difícil, demora, mas esse tempo que eu estou comentando com você, ele influi muito na questão da qualidade da aplicação desse material. Se você conseguir esperar aí pelo menos 3 horas em cada demão, o fato é que você vai conseguir trazer um tratamento de superfície muito melhor para esses materiais. Então, dado a primeira demão, dado a segunda demão cruzada do prime, você pode entrar com o esmalte epóxi, finalizando, dando o acabamento. E, cara, se você fizer por esses detalhes, com certeza, o fato é que você vai ter uma estrutura muito bem trabalhada, muito bem pintada, e você vai poder dar garantia para os seus clientes conforme você dá essa garantia, conforme o fabricante te indica, né? Vale a pena ressaltar que todo o cuidado que você traz para essas estruturas
para montagem dessas estruturas metálicas, são muito importantes esses cuidados. Por exemplo, no momento de beneficiar, né? Nós que somos serralheiros e montamos as nossas estruturas metálicas, muitas das vezes nós trabalhamos com os perfis abertos. Quando eu digo os perfis abertos, eu estou falando os perfis U's, os enrijecidos, as cantoneiras, né? Os laminados. E muitas das vezes eu também trabalho com os perfis fechados. Tubulação com seção redonda, tubulação com seção quadrada, tubulação com seção retangular. O fato é que esses perfis, eles são os perfis que a gente precisa mais ter cuidado. Por quê? Porque nós mesmos temos dificuldade de levar o tratamento pela parte interna desses perfis. Então, qual o cuidado que nós podemos ter? No momento da soldagem do material, é não deixar nenhum tipo de perfuração para que possa entrar qualquer tipo de umidade por ali. Consequentemente, além da umidade, entrar o oxigênio por ali, porque isso aí que é o veneno, né? É por ali que começa a oxidar o nosso material. É ter esse tipo de cuidado para que a sua estrutura metálica ela não comece, né, se contaminar justamente por ali. O processo de corrosão não começa a acontecer justamente pelaquela falha ali. Então, todo cuidado no momento da montagem das suas estruturas são importantes por causa desse detalhe. Se as suas estruturas são fechadas, tenha o cuidado, depois da obra pronta, fazer a tapagem do material, impedindo que qualquer tipo de friagem, qualquer ventilação entre por ali pelas estruturas e, consequentemente, as estruturas comecem a sofrer pontos de corrosão pela parte interna. O fato é que se nós tivermos esse tipo de cuidado, com certeza, não vai, a possibilidade dos nossos serviços durarem mais tempo, com certeza é muito maior. Muitas das vezes a gente tapa um perfil tubular e a gente muitas das vezes tapa ele pensando somente em não permitir com que a água entre. Mas a gente tem outros elementos que são, cara, muito ruins, muito nocivos às estruturas metálicas, que é o oxigênio e a friagem que entra por ali. Logo, juntamente com a friagem, né, a possibilidade de estar criando ponto de corrosão dentro das estruturas. Então, costuma ter esse tipo de cuidado que com certeza essas estruturas metálicas vão durar mais tempo. Então, falei aqui do primeiro processo que você pode levar para as suas estruturas, que são tratamento em epóxi. Feito isso, cara, com certeza você vai avançar muito no que se diz respeito ao tratamento da superfície dos materiais que vocês trabalham. Vocês também, além do epóxi, vocês podem levar para a sua linha de produção o tratamento em PU. Cara, o poliuretano é muito benéfico também nesse ponto de vista. E diga-se de passagem, quando você precisa de acabamento, cara, o poliuretano ele te entrega um bom acabamento, partindo do ponto de vista que você aplique ele conforme os técnicos, conforme as indústrias recomendam que vocês apliquem. Recomendo que nós apliquemos esse material. Então, quando eu costumo trabalhar com PU, eu não abro mão de, a primeira demão, eu trabalhar com o Wash Prime. O Wash Prime, tem muitas pessoas que costumam até dizer que o Wash Prime ele é a mesma coisa que aquele preto fosco vinílico, justamente pelo fato deles trabalharem com o mesmo catalisador, mas eles não são a mesma coisa. Eles são muito parecidos de fato, trabalham com o mesmo catalisador, mas o Wash Prime ele tem um detalhe mais interessante que torna o processo anticorrosivo mais eficaz, que é a adição do cromato de zinco no Wash Prime. Então, por esse fato, nós entendemos que
o Wash Prime ele te entrega uma proteção anticorrosiva mais eficaz do que o preto fosco vinílico, justamente por conta do cromato de zinco. Então, eu não abro mão, depois da estrutura está toda prontinha, limpinha, do jeito que eu acabei de comentar com vocês, primeira demão de Wash Prime. E o Wash Prime, pessoal, é importante ressaltar que é 2 demão semi-úmida, não é muito úmida, é semi-úmida, primeira demão, espaço de secagem, que esse espaço de secagem também vocês podem observar no verso da embalagem, que eles vêm te passando ali informações muito eficazes. Muitas dessas informações também a gente vai aprendendo com os técnicos que vão apresentando para a gente. Então, essa secagem você pode retirar ali no verso da lata, né, de quanto que é necessário você esperar para a aplicação de cada demão. Então, aplica aí o Wash Prime levemente úmido, não precisa ser muito encharcado. Primeira demão, espaçamento. Segunda demão, cruzada, espaçamento até você entrar com o PU. Então, eu faço o processo de aplicação do Wash Prime, 2 passos até aplicar o PU. Se eu quiser um tratamento mais eficaz no aspecto anticorrosivo, porque você pode aplicar o PU diretamente em cima do Wash Prime. Vai dar um bom acabamento e é recomendável. Mas se você quiser uma proteção melhor no que se diz respeito à proteção anticorrosiva, você ainda pode dar o Prime antes de fazer a aplicação do poliuretano final. A demão que você pode aplicar para o Prime, esse Prime ele também é um Prime muito eficaz, porque o Prime para o poliuretano ele é um Prime que ele vem também com catalisador. Diga-se de passagem que, até para que a gente fique entendido, né, para que a gente tenha um conhecimento melhor, todo processo que trabalha com todo processo de pintura que trabalha com processo de catálise, que tem o catalisador, ele tem mais eficácia. Ele tem mais eficácia, ele dura mais em relação aos outros materiais. Eu estava falando para você do Wash Prime. O Wash Prime ele é tão bacana, tão importante, que o Wash Prime, quando você aplica ele na superfície do material, o Wash Prime, a tendência dele é agredir primeiro a matéria-prima. Ele agride primeiro o material, depois ele faz a ancoragem. E não precisa ser demão molhada para que ele faça essa ancoragem. É leve demão, levemente úmida, então é assim que ele age. Você aplica ele faz a agressão na superfície da matéria-prima, na superfície do aço, e depois que ele faz a agressão é que ele faz a ancoragem. E camarada, ele fica bacana, o aspecto de proteção, se todo esse processo que eu estou comentando com você for feito, o fato é que você vai conseguir trazer muito resultado no aspecto corrosivo para as suas estruturas metálicas. E depois que você aplica o Prime, 2 demão cruzada com os espaçamentos de secagem, você pode vir com 2 demão de aplicação do poliuretano, né, na cor que você entender que é legal, a cor que você combinou com o cliente. Na verdade, eu estou dizendo para você do acabamento final, né? E você vai ver que o quanto é bacana um material desse bem aplicado, utilizando todos esses recursos que eu estou dizendo para você, como que fica um material bacana, bem aplicado. Depois, você tem ainda a possibilidade de utilizar o esmalte sintético, né, trabalhando também aí com o processo de anticorrosivo. Você pode utilizar o Wash Prime e depois utilizar o esmalte sintético em cima do Wash Prime. Se quiser também, pode utilizar também o Prime antes de aplicar o acabamento do esmalte sintético, vai ficar show de bola. Tem também
a pintura que é o poliéster. Existe também um sistema de pintura que é o poliéster. O poliéster ele te dá um pouco mais de trabalho, porque todo poliéster aplicado vai se fazer necessário você aplicar uma demão de verniz. Mas, cara, leve em consideração que uma pintura feita no poliéster ela fica também muito bacana. Fica muito bacana. Vai que você precisa aí de fazer uma pintura de primeira qualidade, uma peça fina. O poliéster também ele pode te entregar um bom resultado, tendo em vista que você precisa levar em consideração aí que o verniz você vai precisar considerar no teu orçamento. Então, são esses cuidados que são bacana que você tenha para que você consiga levar um bom tratamento de superfície para as suas estruturas. Existem outros tipos de tratamento também que você pode trazer para as suas estruturas para que você consiga entrar justamente naqueles detalhes aonde você não consegue vencer. Por exemplo, eu acabei de comentar com você agora das estruturas metálicas que são tubulares. Você não consegue entrar na parte interna do perfil. Você também pode fazer o tratamento de galvanização. O tratamento de galvanização ele é um excelente tratamento para que você tenha uma eficácia no que se diz respeito ao aspecto corrosivo. O tratamento de galvanização ele se dá por duas formas, né? Que é a galvanização a fria e a galvanização a quente. A galvanização a fria geralmente ela é feita por processo de imersão. E a galvanização a quente, na verdade, as peças metálicas elas são colocadas dentro de um recipiente de zinco derretido. Eu vou te explicar mais ou menos de uma forma grosseira. O técnico vai lá, coloca as estruturas metálicas dentro de um recipiente de zinco derretido e quando tira, a peça está totalmente bem tratadinha no que se diz respeito às condições de tratamento de superfície dos materiais. É preciso ressaltar que uma empresa que trabalhe com esse tipo de tratamento, uma empresa que trabalha, que te entrega um produto bacana, é muito importante você levar em consideração, porque eu já trabalhei com algumas empresas que fazem galvanização a fogo, porque eu particularmente quando eu passo por processo de galvanização, quando eu trago esse processo de galvanização de tratamento para as minhas estruturas metálicas, eu jogo logo para galvanização a quente, porque, cara, eu sei da eficácia, eu sei que ali é um produto bacana, vai durar bastante tempo, mas eu procuro ter um fornecedor para que faça esse tipo de serviço para mim. Porque o fornecedor que eu trabalho com ele hoje, cara, ele me entrega uma galvanização bacana, bem fininha, bem acabada, porque na verdade ali as peças elas são inseridas dentro de um tonel de zinco derretido e muitas das vezes quando você tira, tem que ter o cuidado para que aquilo não fique escorrido, porque senão você tem todo o trabalho depois para você fazer a retirada desse material antes de fazer o processo da pintura. Então, uma vez essa galvanização, cara, bem feitinha, você leva, faz o processo de pintura. O processo de pintura basicamente foram esses que eu falei para você e, cara, vai ficar bacana, fica muito legal e vale a pena. E tem os outros processos de pintura também, outro processo de pintura também que veio para ficar, que, cara, a gente trabalha muito, a gente gosta muito, que é a pintura eletrostática, Basicamente, o meu fornecedor, que eu trabalho com pintura eletrostática aqui, ele não pinta os perfis metálico em aço sem que eu dê um determinado tratamento nele, que é a galvanização. Então, cara, sendo feito isso, fica bacana. E a pintura eletrostática, cara, é show de bola, cara? A pintura eletrostática fica muito bacana. Para quem não conhece a pintura eletrostática, é um processo de pintura também epóxi, só que feito com pó,
Você que ainda não conhece, pô, joga na internet aí que você vai ver aí o que é pintura eletrostática, e é um dos tipos de pintura que a gente comercializa muito nos processos das montagens das nossas estruturas. Então é isso, cara. Se você tiver esse tipo de cuidado na montagem das suas estruturas, cara, o fato é que, cara, você vai eliminar muito problema no que se diz respeito àquele processo da pintura, né? Eu estava comentando com vocês que, cara, teve alguns colaboradores que eles comentavam assim comigo: caramba, cara, pô, mas é muito trabalho até o processo de pintura. Não, cara, é muito trabalho, mas precisa acontecer isso para que a gente, de fato, entregue aquilo que nós prometemos para o nosso cliente. Então, todos esses detalhes que eu estou comentando com vocês são detalhes que eu levo para o meu cliente, que eu explico para o meu cliente a forma que eu trato as estruturas metálicas que eu entrego para ele. E, cara, como que isso agrega valor? Como que isso traz benefício no momento do fechamento de uma proposta, do fechamento de um negócio? E são detalhes que, cara, têm dado certo para mim. E eu penso que isso pode dar certo para você. Porque, cara, o que a gente puder fazer, bom, pelo menos eu penso assim, né, o que eu posso fazer para agregar de valor, para que eu consiga levar, para que eu possa expor isso para o meu cliente, eu faço. Eu acho que é bem melhor do que estar brigando aí com preço muito barato. É nesse ponto de vista que eu digo para você que o mercado de toldos e coberturas, ele é um mercado vasto. Mas ele é um mercado vasto para quem tem esse tipo de preceito, quem tem esse tipo de preocupação. Porque muitas pessoas não têm esse tipo de preocupação. Então, tem pessoas que querem comprar esse produto, que querem esse tipo de produto, esse tipo de profissional que tem esse tipo de preocupação. Como também tem pessoas que não têm esse tipo de preocupação. As pessoas que não têm esse tipo de preocupação não são o meu alvo, não são o meu objetivo. Eu levo meu produto para quem busca essa qualidade de trabalho. Então a gente já tem aí os nossos fornecedores, os nossos clientes, né? A gente trabalha com uma boa gama de arquitetos e engenheiros, e quando eles solicitam nosso serviço, eles já sabem daquilo que nós podemos entregar para eles. Então é isso. Eu espero, cara, que esse tema possa trazer assim bastante benefício para você no momento que você for trabalhar com as suas estruturas metálicas. Pense em todos esses detalhes que eu falei com você, que com certeza as suas estruturas metálicas vão ter um acabamento muito melhor no que se diz respeito ao aspecto de corrosão. Pintar não vale a pena, muitas das vezes, você jogar tinta sobre um material que não teve um cuidado específico, porque, cara, por melhor que seja a tinta, por melhor que seja o material, se o substrato, se aquele material, o substrato, se a matéria-prima, se o aço não tiver bem limpinho, o material pode ser o melhor que for, cara, mas, cara, nada vai resistir, nada vai ficar em cima daquele material se o processo de gordura estiver entranhado ali. Então é isso, eu espero que tenha sido benéfico para você. Eu te agradeço aí por ter ficado conosco até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!